Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade, estar na casa do Senhor, para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Hoje se inicia uma nova série, um tema talvez não muito divulgado, muito falado, mas esse tema não é no intuito de apavorar a igreja, mas sim talvez de lembrar, de alertar, porque é o alvo, é o principal da igreja, porque a igreja almeja, o arrebatamento, almeja os galardões, almeja as bodas do Cordeiro. Amém? Aproveitando que alguns irmãos já se encontram de pé, também vou ler num dos evangelhos sinóticos que o nosso pastor já também leu, Mateus, capítulo de número 24, e do versículo 30 em diante, depois nós vamos pular para o 37. Mateus, capítulo 24, versículo 30. A minha versão diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. No versículo 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Como eu estava dizendo, não é para colocar medo, talvez amedrontar o povo de Deus, mas lembrá-los que Jesus, ele vai voltar para buscar esta igreja. E Deus sempre quis salvar a sua humanidade que ele fez, que ele colocou nessa terra. Mas o homem, talvez por ingratidão, talvez por desobediência, sempre se desviou dos caminhos de Deus. E Deus fez pacto, Deus fez promessas, Deus fez dispersações para que esse povo se arrependesse, esse povo voltasse, esse povo pudesse fazer a vontade de Deus. Mas sempre o povo se desvia para outros caminhos. E quando o homem estava lá no Éden, Deus fez a primeira dispersação da inocência. Depois da queda do homem veio a dispersação da consciência. E depois Deus olha e fala: será se vai ser melhor que o povo venha governar? E veio o governo humano. Depois Deus fez uma outra dispersação, a dispersação da promessa. Será se eu deixar o meu povo viver com promessa, esse povo talvez eles estejam mais atentos aos meus preceitos? Mas mesmo assim o povo continuava se desviando dos caminhos de Deus. E mais uma vez Deus fez outra dispersação, a dispersação da lei. Talvez se eu colocar leis para que eles possam atender essas leis, talvez eles possam fazer aquilo que seja do meu agrado. Mas mesmo assim, o povo se distanciou. E hoje nós estamos vivendo a dispersação da graça, que já foi falado em uma das séries do pastor Abner. E nós estamos vivendo essa graça porque essa graça nos alcançou. Mas vai chegar um dia que vai vir mais uma dispersação, que será a dispersação do milênio.
E muitas pessoas, talvez nesses últimos dias que nós estamos vivendo, as pessoas não estão atentas a essas dispensações, as pessoas não estão atentas ao Evangelho de Cristo Jesus, não estão atentas aos sinais. Esse texto na qual nós lemos, o pastor leu, foi texto que foram escritos 2000 anos atrás. E nesse texto mesmo já dizia que o povo vivia como nos dias de Noé. As pessoas estavam desapercebidas. Será se nos dias na qual nós estamos vivendo hoje, talvez 2000 anos depois, as pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com os seus afazeres? Talvez se você anunciar para uma pessoa o Evangelho de Cristo, falar de arrebatamento, falar das promessas de Deus, ele diz: não, eu tenho que me formar primeiro, eu tenho que ter um bom emprego primeiro, eu tenho que construir uma vida primeiro, para depois eu decidir esse tipo de situação. Certa vez perguntaram para um pastor se Jesus voltasse naquele dia, o que ele fazia, o que ele faria. Ele disse: olha, eu não faria nada. Eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo, porque era alguém que estava preparado para o arrebatamento. E quando nós falamos de arrebatamento, talvez não sabemos, daqui 10 segundos, 1 minuto, não sabemos se retornamos para a nossa casa. Está nas mãos de Deus. E esse contexto de arrebatamento é mencionado na Bíblia 318 vezes em contextos teológicos, alertando o povo para a volta de Jesus. E tem um texto muito conhecido, né? Aquele onde os varões galileus estão olhando para os céus. E aí pergunta para eles: por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, da qual de entre vós foi recebido lá em cima no céu, há de vir assim como para os céus viste ir. Será se nesses últimos dias, na qual nós estamos vivendo, tem pessoas ainda olhando para o céu, aguardando Jesus voltar? Ou essa dispensação da graça, onde a salvação é de graça, nós não estamos atentos para o arrebatamento da igreja? Não tem aquela questão que as pessoas falam, talvez em um provérbio popular, que diz assim: as pessoas não dão valor a presente de aniversário porque é ganhado, porque foi de graça, mas alguém pagou, alguém comprou. E também nós estamos vivendo a dispensação da graça. Talvez nós achamos que é de graça para nós, mas Jesus comprou, Jesus pagou. E eu sempre falo que a volta de Jesus é como se fosse um avião no aeroporto ou um ônibus em uma rodoviária. Ele já lá está esperando. O motorista ou o piloto já estão com os motores funcionando. O bilhete já foi comprado, já foi pago. Basta nós entrarmos. E se nós chegarmos atrasados, se eu chegar atrasado, se eu conseguir ficar pelo menos em pé, mas dentro do avião, ainda será recompensador, porque seremos arrebatados. E ao longo dessas dispensações, na qual Deus fez com a humanidade, e depois que esses varões galileus viram Jesus subir, pessoas fizeram talvez matemática, cálculos, esperando, ou talvez predizendo, profeciando sobre a volta de Jesus.
Mas o versículo na qual nós lemos, no versículo 36, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Paulo mesmo, quando ele alerta em suas cartas missionárias, ele diz: olha, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Os mortos em Cristo Jesus serão transformados e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Eu sempre digo que nós estamos vivendo na dispensação do arrebatamento, né? E nós não vamos provar da morte, porque seremos arrebatados. Mas esse pensamento talvez Paulo tinha há 2000 anos atrás, que ele seria arrebatado. As pessoas, quando viram Jesus, eles achavam que Jesus ia voltar imediatamente, assim como ele ressuscitou em 3 dias. Jesus vai voltar muito rápido. E eu imagino no meu achismo, pastor Giovanni, que as pessoas, depois que Jesus subiu aos céus, eles falavam assim: não, então nós vamos lá na casa do pastor Giovanni, nós vamos ler a Torá, nós vamos cantar uns salmos e nós vamos esperar Jesus voltar. Se Jesus não voltar até lá, nós vamos marcar um outro dia na casa do pastor Daniel. Chegar lá, nós vamos cantar, ler a Torá, cantar uns salmos e esperar Jesus voltar. Se Jesus não voltar, nós marcamos um outro dia, e assim nós estamos fazendo até hoje. Nós estamos encontrando hoje na quarta-feira. Se Jesus não voltar, no domingo nós estaremos aqui celebrando a Santa Ceia. Se Jesus não voltar no domingo, na próxima segunda, na quarta, nós estaremos aqui também reunidos nesse propósito, esperando, aguardando Jesus voltar. E aquelas pessoas que viram, tiveram talvez essa oportunidade, eles ficaram aguardando Jesus naquele tempo. E daquele tempo até os dias de hoje, muitas pessoas fizeram cálculos, matemáticas sobre a volta, previram a volta de Jesus, do Filho de Deus. Eu separei algumas dessas pessoas que fizeram esses cálculos matemáticos, essas previsões. Diversas pessoas da sociedade, bispos, matemáticos, místicos, pessoas influentes da sociedade fizeram cálculos da volta do arrebatamento. No ano 66, um judeu chamado Simão, ele previu a volta de Jesus. E ele almejava que a revolta dos judeus contra o povo de Roma ia fazer com que esse acontecimento tivesse a intervenção de Jesus. Mas isso não aconteceu. No ano 79, um filósofo romano, ele diz que a terra seria transformada em cinzas no ano 79. Já mais à frente, no ano 365, Hilário, um bispo francês, anunciou o fim do mundo para aquele ano, 365, depois da ida de Jesus, da ascensão de Jesus aos céus. Outro bispo francês, no ano 400, Martinho, ele afirmou que o mundo acabaria antes do ano 400. No ano 799, um outro bispo francês chamado Gregório, ele afirmava, aí já começou ele dizia que o mundo acabaria entre 799 ao ano 806. Também
passou batido. No ano 848, uma profetisa chamada Tiota declarou que o mundo acabaria naquele mesmo ano, 848. Todas essas pessoas estavam equivocadas. Já mais à frente, talvez um ano simbólico, agora no ano 1000 não passa. Um papa chamado Silvestre II, ele diz que o mundo acabaria no ano 1000 depois que Jesus subiu aos céus. Chegou no ano 1000, o mundo não acabou. Ele postergou para o ano 1033. Também não acabou. No ano 1260, um místico chamado Joaquim de Fiore, na Itália, ele diz que o mundo acabaria naquele ano, 1260. O mundo não acabou no 1260. Então ele jogou mais para frente. Então meus cálculos estavam errados, agora vai ser no ano 1290. Aí ele já ganhava 30 anos, de profecia. No ano 1533, um matemático chamado Michael Stifel, ele diz que o mundo também acabaria no ano 1533. E depois, no ano 1892, uma pessoa que era astrólogo, entendia de pirâmides, na pirâmide de Gizé, fez todos os cálculos e diz que o mundo acabaria entre 1892 e 1911. Também ele estava errado, estava equivocado. E talvez o mais conhecido dos irmãos, no ano de 1844, aqui pertinho, no estado de Massachusetts, um homem chamado William Miller, ele induziu mais de 100 mil pessoas, dizendo que a volta de Jesus seria no dia 21 de março de 1844. Ele se baseava em Daniel, capítulo 8, versículo 14, e fez todo aquele cronograma, todos os cálculos que a volta de Jesus seria no dia 21 de março de 1844. Chegou no dia, as pessoas venderam as suas posses, subiram nos telhados das casas, aguardando Jesus voltar, e Jesus não voltou. E ele refez os cálculos, a cobrança talvez começou a ele, mas você disse que Jesus voltaria e Jesus não voltou. Ele refez os cálculos, não, disse, opa, talvez a terra rodou 4 vezes mais ou 4 vezes menos, os meus cálculos estão errados. E ele disse que seria no dia 18 de abril de 1844. E mais uma vez ele estava equivocado. E as pessoas que estavam acreditando naquela profecia, as pessoas que estavam acreditando naquele retorno, baseado naqueles estudos, naqueles cronogramas, talvez eles não tinham apercebido o mais importante que Jesus tinha deixado nos seus evangelhos. Aquele dia ninguém sabe a hora, somente o Pai. As pessoas estavam acreditando mais em alguém do que no próprio Jesus, que deixou nos seus evangelhos dito e escrito. Estais apercebidos, porque aquele dia e hora ninguém sabe. E Jesus começa a contar algumas ilustrações da volta dele, algumas ilustrações para que o povo pudesse entender. E muitas vezes nós ficamos
lendo parábolas, lendo Apocalipse, talvez nós não entendemos, mas se nós não entendemos, aqueles que poderiam destruir para que fosse chegado até nós, eles também não entenderam. Por isso que a Bíblia chegou até nós nos dias de hoje. É onde nós temos que pedir discernimento do Espírito Santo, graça, misericórdia. Eu me lembro que o ano de 2010, por aí, eu coloquei no meu coração que queria entender porque queria o livro de Apocalipse. Falei, não, vou entender. Eu li umas 3 vezes seguidas, falei assim, porque esse é o livro das revelações. Já está revelado, eu não estou entendendo, imagina o que não está revelado. E depois de ler, reler e rever, eu entendi que se não for direcionado pelo Espírito Santo, você pode ler 3, 4, 5, 10 vezes, talvez você não vai entender. Mas se você estiver direcionado pelo Espírito Santo, basta uma vez. Não tem quando você está na direção do Espírito Santo que você lê uma palavra e os seus olhos enchem de lágrima. Porque você entendeu, você compreendeu o que queria ser passado para você. E nesse texto na qual nós lemos que nós estamos vivendo os dias de Noé, que as pessoas estão desapercebidas, talvez nós estamos vivendo também 2000 anos depois os dias de Noé, ainda, talvez mais ainda, daquela época que Jesus estava na terra. Porque as pessoas começaram a, como diz um adjetivo, né? Chacota de Noé. Um maluco que recebeu uma direção de Deus para construir um barco, uma arca. E todos conhecem a história. E as pessoas viam os animais entrando. E mesmo assim, ninguém entendeu que era na direção do Espírito Santo. E em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 4, o texto diz: porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Dando a entender que depois que aqueles animais entrarem, os puros, os impuros, de 2 em 2, a arca ainda continuaria com a porta aberta por 7 dias esperando Jesus voltar. Mais à frente, no versículo 10 de Gênesis 7, diz: e aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E todos nós conhecemos muito bem a história de quem foram as pessoas que entraram na arca e salvaram a sua vida. Talvez nós estamos vivendo os dias de hoje. O texto é bem claro que nós estamos vivendo os dias de Noé. Talvez nós estamos vivendo as últimas horas desses 7 dias, que a porta ainda está aberta e nós não estamos entrando para receber a salvação, para entrar no arrebatamento, para estar com Cristo Jesus, porque nós estamos desapercebidos, nós não estamos entendendo que Jesus está às portas. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E nessa questão de Deus sempre querer salvar a humanidade, nas parábolas que ele conta a respeito do joio, do trigo,
dá a entender que são duas igrejas que existem na terra. A igreja que já foi comprada e a igreja que está no meio da que foi comprada. Quando nós lermos a parábola do joio e do trigo, quando ele fala, não mexa no joio até a colheita, para que o joio, arrancando o joio, não atrapalhe, corte, machuque o trigo. Também existe uma igreja no meio da igreja. E talvez Jesus está dizendo assim, deixa até no dia do arrebatamento. Deixa as duas igrejas andarem juntas, porque no dia do arrebatamento nós vamos separar a verdadeira da falsa. Nós vamos separar o joio do trigo. Pode deixar as duas caminharem juntas. Quando o texto diz, à frente do que nós lemos no início, que estarão duas no campo, estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Muitas pessoas talvez dizem que é, o teu marido que é crente, você que não é, você que... e vice-versa. Eu continuo na mesma visão de que são duas igrejas. Uma será levada e outra será deixada. Estarão duas moendo, uma será levada, outra será deixada. Porque existe uma igreja no meio da igreja que já foi comprada, lavada, remida com preço de sangue. E Jesus conta mais uma parábola onde tem 10 virgens esperando o noivo, esperando Jesus voltar. Também consideramos duas igrejas. Aí eu te pergunto nesta noite, você que está aqui, você que está pela internet, em qual igreja você está? Na que vai subir para o céu ou na que vai ficar por aqui? Na que já foi comprada ou na que está no meio da igreja de Cristo Jesus? E como nós percebemos, como nós detectamos que nós estamos longe da igreja que já foi comprada? Será se é com os meus atos, com as minhas palavras, com a minha maneira de falar, com a minha maneira de me expressar com o meu irmão? Talvez se você deixar o Espírito Santo falar com você, você vai ser direcionado para a igreja que vai subir aos céus. E Jesus começa a contar outras parábolas, falando sobre, que dá a entender sobre a volta dele. Parábola do rico e Lázaro. Que tem um arrebatamento da igreja, mas também nós podemos ir antes do arrebatamento. E esta parábola do rico e Lázaro talvez é alguém querendo fazer missões tarde demais. Porque o rico, enquanto estava na terra, vivia, o texto diz que vivia arregalada dos seus bens, comia do bom e do melhor, vestia de linho finíssimo. Porém, à porta daquele existia um mendigo chamado Lázaro, que mendigava a comer as migalhas que caíam da porta daquele. E o texto diz que os dois morreram. Um foi levado para o Hades e outro foi levado para o seio de Abraão. E estando no Hades, o rico, não porque era rico, porque não seguia Jesus,
Ele diz para pai Abraão, deixa com que Lázaro trisque pelo menos o dedo na água e coloque na minha língua para que eu me refresque, para que eu venha me refrescar. Ele diz, olha, não tem mais como. Não tem jeito. Mesmo se eu quisesse, existe um abismo entre nós e vós, que não tem como eu passar de lá para cá, nem você de lá para cá. E ele diz para pai Abraão, deixa com que eu volte lá, porque eu ainda tenho 5 irmãos. Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que são continentes habitáveis. Deixa eu voltar lá, eu anunciar para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele disse, não, meu irmão. Lá ele tem Moisés, tem os profetas. Ouçam-os. E nos dias de Noé que nós estamos vivendo aqui nessa terra, temos pastores, presbíteros, temos crianças, jovens, adolescentes, cantores, pregadores anunciando a volta de Jesus. E talvez algum ente querido seu ou meu que está do lado de lá e vendo por esta visão, e se ele pudesse voltar e te avisar de alguma coisa e ele dissesse, você está no caminho certo, é por aí mesmo. Ou se ele pudesse voltar e te alertar e dizer, meu irmão, se arrependa. Não venha para esse lugar de tormento na qual eu estou, se arrependa. Mas o texto diz que após a morte segue-se ao juízo final. Então nós temos que ter essa escolha enquanto nós ainda estamos vivos nessa terra. E o que nós temos a perder? Se tudo isso for ilusão dos crentes, se tudo isso for fábula, as crônicas de Nárnia, você perdeu o quê? Ah, não foi para a festa? Deixou de beber? Isso é perda? Você trocar uma eternidade por alguma coisa deste mundo, algo corrompível? Tem um pastor amigo meu que ele diz que quando o texto fala de eternidade e em eternidade, ele diz, pastor Giovanni, que é como se um beija-florzinho pegasse toda a areia do mar e transportasse para um lugar. Seria uma eternidade. E quando fala de eternidade, em eternidade, ele fala que essa em eternidade ele voltaria toda aquela areia da onde ele tirou. Então, eternidade em eternidade. Nós estamos desapercebidos, vivendo os dias de Noé, e Jesus sempre diz, através da sua palavra, usando homens, mulheres, direcionados pelo Espírito Santo, o que nós devemos fazer. E talvez o que nós devemos fazer é reconhecer o nosso erro, a nossa falha. Na parábola do filho pródigo, o menino estava longe, mas ele reconheceu. Ele diz, olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, eu pequei perante os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora me faz como um dos teus jornaleiros, trabalhadores. Que eu sempre comparo a parábola do filho pródigo de o pai daquele menino como o nosso Deus. O filho pródigo como alguém que está dentro da casa do pai, dentro da igreja, ele sai da casa do pai. E o irmão mais velho como nós que estamos dentro da igreja. E quando a pessoa retorna, você já viu isso? Alguém retorna para a igreja,
E se então recebe um cargo, alguém fica enciumado no banco, olha, mas esse aí estava um dia desse na rua, já está aqui, já está em departamentos. E muitas vezes nós temos vivido como o irmão mais velho, apontando, não querendo que o irmão mais moço retorne para a casa do pai. E ainda tem muitas pessoas que vêem algo semelhante a isso acontecer e já chega com a sentença para o pastor. Diz, pastor, fulano de tal voltou, estava assim, e o senhor tem que excluir ele, tem que fazer alguma coisa. Quer ensinar o pastor a pastorear. E muitas vezes nós temos que deixar esse orgulho de irmão mais velho e reconhecer que somos todos filhos de Deus, filhos do Pai, do mesmo Pai. E se alguém reconhecer o seu erro e dizer, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem abundância de pão, lá tem alimento. Mas se ele me receber, pelo menos como um dos seus trabalhadores, porque eu sei que ele trata os trabalhadores dele muito bem, também eu estarei muito melhor do que aqui apacentando porcos. E quando Jesus alerta com todas essas parábolas, e quando nós lemos que a porta da arca ainda estava aberta, mais uma vez lá em Mateus 7,13, ele diz, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que talvez te leva para a destruição. Mas se nós escolhermos a porta estreita, uma porta que vai nos direcionar para a salvação, mas essa porta talvez tenha espinhos, é mais difícil passar por ela, mas Jesus Cristo, Ele é a porta. Em João, no capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E quando ele estava lá na igreja de Laodiceia, no Apocalipse 3:20, ele diz, olha, eis que eu estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele também ceará comigo. Uma outra versão diz que eis que eu estou à porta e se algum homem ouvir a minha voz, eu entrarei e também cearei com ele. Jesus está às portas. A porta ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. Nós estamos vivendo os últimos minutos, milésimos de segundo. As portas ainda estão abertas. Textos que dizem, e ouvirão de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Isto é mister que aconteça. Desde quando eu era menino, eu vejo falar de guerras, rumores de guerras. Talvez alguém possa dizer assim, olha, eu sou crente há 20, 30, 40, 50 anos. E as pessoas estão dizendo que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Aguarda mais um pouquinho, porque o arrebatamento da igreja vem por aí. Jesus, ele está às portas para arrebatar o seu povo, a sua igreja. Quando Jesus quer trazer ali uma palavra de conforto para nós, as pessoas que estão passando por dificuldades, ele diz, olha, filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Muitas vezes você pensou assim, eu vou para os Estados Unidos que lá não tem problemas. O problema talvez muda junto com você. Você muda de endereço, o problema te acompanha.
Nós estamos vivendo os dias maus, muitas vezes nós estamos pensando, amanhã, o mês que vem, o ano que vem vai melhorar. Mas as coisas já estão se afunilando para as coisas de Deus acontecerem nessa terra. Por mais que nós queremos o melhor, infelizmente, nós vamos ter o melhor somente na glória, com Cristo Jesus. Olhar para a figueira, o relógio de Deus que está lá em Israel, ele está batendo as últimas horas, os últimos minutos, os últimos segundos. Porque a porta ainda, pela sua infinita misericórdia, a porta ainda está aberta. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 16, o texto diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Aquele grande dia, o fogo dará conta daqueles que foram tragados por Ele. As águas, os mares darão conta daqueles que morreram nas suas águas. A terra dará conta daqueles que foram enterrados. Para aquele grande dia de estarmos com o Pai no arrebatamento dos santos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lucas no capítulo 21, do versículo 25 e 28 diz: haverá sinal no sol, na lua, as estrelas. Quantas e quantas vezes você já viu por aí nas redes sociais, nos jornais, falando sobre luas de sangue, acontecimento. Os milionários fazendo bunkers subterrâneos. Na lógica deles são indestrutíveis. Disseram que tem uma companhia de aviação que não contratam 2 pilotos crentes, porque em caso de arrebatamento, se um sumir, tem o outro. O mundo está se preparando para o arrebatamento e nós, talvez como igrejas, estamos desapercebidos vivendo os dias de Noé. Atentai para a figueira. E muitas pessoas talvez ficam tentando desvendar Daniel, tentando saber qual a geração não passará essa geração antes que essas coisas aconteçam. Meu irmão, esteja apercebido na palavra de Deus, esperando Ele voltar. A porta ainda está aberta. O arrebatamento está às portas. Cristo está voltando para buscar o seu povo lavado, remido e comprado com preço de sangue. O mundo está se preparando para o arrebatamento. Esteja também preparado para o arrebatamento. O mundo tem levantado centenas, dezenas, talvez, várias pessoas. Tem rei do futebol, rei do rock, rei do pop, rei não sei mais o que. Mas quando vier sobre as nuvens o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para arrebatar a sua igreja, levar aqueles que já foram comprados com preço de sangue, nós estaremos lá, juntamente com Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe. E o Espírito Santo do Senhor continue falando grandemente ao seu coração. Acredito que foi uma linguagem simples, mas objetiva que todos possam entender. Não para assustar, mas para alertar que Jesus está às portas. Jonathan Edwards, ele pregava um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele ministrava esse seu sermão,
As pessoas se agarravam nas colunas, nas árvores, porque eles ficavam amedrontados sobre a volta de Jesus e sobre o arrebatamento. Os dias são maus, mas se apegue com Jesus, porque a porta ainda está aberta. Deus abençoa, e o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.